E a nossa última regra, que é a regra de derivação das funções dadas sobre a forma paramétrica. Por que recebe este nome? Porque y e x se relacionam através de um parâmetro. Então, forma geral significa como é que eu anoto isso de uma forma geral. A anotação da forma paramétrica é x igual a f de t, y igual a g de t. Muito bem. Então, exemplos de funções dadas na forma paramétrica. Circunferência, x igual a cosseno de t, y igual a seno de t. Elipse, x igual a cosseno de t, y igual a b seno de t. E assim sucessivamente. O nosso objetivo não é fazer uma descrição ampla de todas as funções que são representadas na forma paramétrica, mas apenas recordar a regra de derivação de uma função dada na forma paramétrica. Então, o que diz a fórmula? Se a função está na forma paramétrica, então dy dx nada mais é do que o quociente formado pela derivada de y em relação ao parâmetro dy dt, dividido pela derivada de x em relação ao parâmetro dx dt. Então eu vou derivar f de t, g de t, desculpe, no numerador, e no denominador vou derivar f de t. Portanto, isso pode ser reescrito como derivada de y em relação a t. dy dt é g' de t. dx dt f' de t. Simples assim. Então, se eu tenho uma circunferência, no caso da circunferência, observe que x é cosseno de t e y é seno de t. Então, dy dx será derivada do seno, cosseno de t. Derivada do cosseno menos o seno de t. Portanto, a derivada dy dx em cada ponto da circunferência, onde vai existir apenas um valor do parâmetro, é menos a cotangente de t. No caso da elipse, dy dx, derivada de y é b cosseno de t. Derivada de x menos a seno de t. Portanto, isso é menos b sobre a vezes a cotangente de t. Então, como é que isso funciona? Para uma curva qualquer. Para uma curva qualquer, eu tenho aqui a minha curva, y é igual a f de x, mas para cada ponto situado sobre a curva, eu tenho um único valor do parâmetro, t igual a t1, t igual a t2, de tal forma que quando t é igual a t1, x é f de t1 e y é f de t2. Então, neste último ponto aqui, por exemplo, tn, aliás, aqui, desculpe, t igual a tn,
Então, quanto será o valor de x? O valor de x é f de Tn. E quanto vai valer y? Y vai ser g de Tn, certo? Simples assim. Então eu preciso, no caso de conhecer as coordenadas x e y do ponto, então eu preciso resolver um sistema de duas equações com apenas uma incógnita para determinar o valor do parâmetro, ou seja, x é f de t e y é g de t. Então, uma vez determinado o valor do parâmetro, então eu posso derivar para conhecer o valor numérico da derivada. Vejamos um exemplo disso. Então, determinar o valor numérico da derivada dy dx em um ponto situado na circunferência x igual a cosseno de t e y igual a seno de t para x igual a raiz de 2 sobre 2 e y igual a raiz de 2 sobre 2. Ora, se o cosseno de t é igual a raiz de 2 sobre 2 e o seno de t também é igual a raiz de 2 sobre 2, os dois positivos, portanto eu tenho um ponto no primeiro quadrante, então eu sei que t é igual a π sobre 4, mesma coisa que 45 graus. Portanto, se a derivada é menos a cotangente de t, então dy dx, o valor numérico de dy dx é menos a cotangente de π sobre 4, que é menos 1. Então aí está também uma breve revisão da oitava regra de derivação, que é a regra da derivação das funções dadas na forma paramétrica.